Eu desisti da minha vida. Eu vou te explicar como eu desisti da minha vida. Eu cansei de muita coisa. Eu canso das coisas que estão me atrasando, as coisas que estão me deixando exatamente no mesmo lugar, ano após ano. Sabe aquela reflexão que você faz ao longo do ano, todo o final do ano? A gente faz aquela retrospectiva. Tem rede social que aparece lá a retrospectiva da sua vida ao longo do ano, janeiro, fevereiro, março, até o final do ano. E é mais ou menos isso. Eu não costumo fazer isso no final do ano. Eu costumo fazer isso quando eu tô cansada, muito cansada de viver exatamente naquele momento e eu vejo que eu não tô caminhando, não tô subindo os degraus. Então, nesse sentido, eu desisti da minha vida. Eu tenho uma nova versão, eu tô recomeçando a minha vida sempre foi cheia de recomeços e eu amo esses recomeços, porque eu sempre aprendo uma coisa nova e eu amo aprender coisas novas. E quando essas coisas fazem bem para mim, eu gosto de passar adiante. E eu fico muito feliz com isso. Eu tô muito feliz e eu quero agradecer de novo. Eu acho que todo vídeo eu vou agradecer. Então, se acostumem com os meus agradecimentos. Eu quero agradecer pelas pessoas que estão comentando, estão me seguindo e estão me assistindo. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou recomeçando a minha vida no sentido de que estou aprendendo uma coisa nova. E eu sempre vou aprender uma coisa nova porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto sempre de aprender, de saber como as coisas funcionam. Se é do meu interesse, eu vou entrar naquele hiperfoco e vou destrinchar até eu saber, eu entender, não digo tudo, mas até eu aprender tudo que eu quero. São superpoderes que o TDAH tem, e eu tenho TDAH, então se uma pessoa vem com um problema, eu já venho com milhões de solução que na minha cabeça dá certo. Eu prevejo cenários na minha cabeça, eu consigo. Algumas das habilidades que eu tenho, né, que pessoas com TDAH têm, que seria, mais ou menos, não que todo mundo seja igual, né, então cada pessoa tem a sua particularidade, eu tenho a minha, mais ou menos prever o futuro. Ai, Aline, então eu quero que você preveja o número da Mega Sena. Não, não é assim. Mas, por exemplo, você tá caminhando, você tá ventando e você tá debaixo de árvores, de galhos. A chance de um galho cair na sua frente ou em cima de você é grande. Então não é que eu tô puxando que eu tô chamando a negatividade, mas é que é mais ou menos o óbvio, pra mim, pelo menos na minha cabeça. E aí eu ouvi de algumas pessoas que, nossa, você tá chamando uma coisa ruim pra acontecer. Mas não é, na minha cabeça, não é que eu tô querendo que o galho caia na minha cabeça, é só mais ou menos uma previsão do futuro. Saber quais as chances daquilo dar ruim. Só que a gente consegue ver também o lado bom, quais as chances de dar bom. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo e eu quis abrir esse canal para poder ter amigos, para poder conseguir o máximo de amigos possíveis, porque infelizmente nem todo mundo acompanha quem é neurodivergente. Eu digo no geral, de TDAH, autismo, qualquer neurodivergência que a pessoa, qualquer coisa diferente de outra pessoa. Então, a minha vida inteira, desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. Eu lembro que no prézinho, né, na pré-escola, eu não tinha amigos nenhum, então eu sempre fui muito sozinha. No decorrer da minha vida na escola também, sempre sofri bullying e parecia que eu sempre estava no mundo da lua, mas eu sempre prestava atenção, sempre prestei atenção. Só que eu não consigo, se eu tiver que olhar para a lousa e a professora estiver ensinando, eu não vou conseguir aprender. Agora, se ela estiver falando e eu estiver olhando para o caderno e desenhando, sei lá, qualquer coisa, eu consigo assimilar e captar a mensagem muito melhor do que se eu estiver escutando ela explicar. Então, é mais ou menos assim que o meu cérebro funciona. E aí, rodeando tudo, eu comecei a passar com terapeutas, né, para entender melhor como que funciona, tal.
Só que eu comecei a estudar, uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, foi quando eu comecei a estudar neurociência, porque eu queria entender como que um cérebro. Eu comecei a estudar exatamente por causa disso. Eu queria entender como que um cérebro neurodivergente funciona e como um cérebro neurotípico funciona. Para entender a diferença, para poder me entender melhor. E foi assim que eu caí na lei da atração, na lei da suposição, o que o universo traz para gente. Todo esse mundo que a gente tem, quando eu recebi o diagnóstico, que não foi quando eu era criança, foi depois, eu tudo fez sentido na minha vida. Tudo, tudo, tudo. A minha vida inteira parece que naquele momento que eu peguei o laudo, que eu peguei o caderno, os médicos, os profissionais me explicaram como funcionava. Eu fiquei muito triste, né? Porque eu falei, nossa, eu sou uma pessoa, meu cérebro ele não funciona direito. Mas não. Ao invés de eu focar na parte ruim, eu comecei a focar nas partes boas, como o meu hiperfoco, porque eu amo. Eu já fiz tanto curso, muitas coisas, tudo que eu me interessava, eu ia lá, aí eu estudava, eu queria saber como surgiu, quando surgiu, como começou. Então eu comecei, é assim que funciona, mais ou menos. Uma das vezes que eu resolvi entender, eu já estava estudando neurociência, e aí eu resolvi ir atrás, foi porque eu fiz um curso de uma noite inteira, eu comecei a estudar, não um curso, né, eu comecei a estudar por si só, aquelas coisas de chinelo, e aí esse canal, o intuito é arrumar amigos, arrumar pessoas, me conectar com pessoas. Quero fazer amizades, muitas amizades. Eu gosto muito. Nem todo mundo entende, mas infelizmente eu acho que o mundo inteiro tá assim, desse jeito. Infelizmente a geração que a gente vive hoje é aquela geração que vive na ansiedade, tem aquela dopamina barata na palma da mão e é muita informação ao mesmo tempo, a gente não consegue se concentrar em uma coisa só. E infelizmente é desse jeito. Mas eu aprendi a como viver, ser um pouco mais calma. E isso me fez bem. E eu percebi que eu desacelerando a minha vida, foi muito melhor. Quando eu percebia que eu estava muito indisciplinada, eu não digo na questão de bagunça, nada disso. Eu sempre fui muito pontual, com os meus horários, com os meus compromissos, sempre. Desde cedo, desde muito novinha, eu sempre fui muito pontual, sempre fui muito regrada com os meus compromissos. Só que eu digo na indisciplina, quando assim eu preciso fazer alguma coisa para outra pessoa, eu vou fazer da melhor forma possível. Vou fazer com excelência. Vou fazer, vai sair, vai ficar perfeitamente. Só que se eu me comprometer comigo mesma, por exemplo, eu vou começar a ir na academia tal dia. Eu não sei por que que eu sempre volto na academia, porque eu acho que esse é um problema interno meu. Mas se eu vou precisar, se eu me comprometer e ir na academia, e acontecer qualquer coisa, porque é uma coisa que eu não sou muito fã, mas eu vou porque precisa pela saúde, eu não vou ir naquele dia, eu vou no outro dia, porque é uma coisa que eu me comprometi comigo mesmo. E é isso que eu mudei. Eu comecei a ter muito mais disciplina. Fiz um caderno de disciplina, fiz o caderno de horários e eu sigo à risca isso. Eu preciso ter o meu momento de tédio. Eu faço um momento de tédio de manhã e faço um momento de tédio à noite também, para o meu cérebro descansar, que é a maneira que eu achei para me autorregular. Eu gosto de ficar sozinha, de ficar em silêncio, de ficar sem pessoas, assim, de ficar num momento que eu não precise pensar. E é os minutinhos que eu achei de manhãzinha e uns minutinhos que eu achei que eu encaixei à noite também. Quando eu preciso fazer alguma coisa e eu fico naquela procrastinação, que
assim, que a gente tem, o normal do ser humano tem. Eu aplico a regra dos 5 minutos, que é o que o cérebro precisa para poder funcionar. É como se fosse um carro a álcool, né? No frio, um carro a álcool no frio. Quando você precisa dirigir, se você ligar o carro e ele tá frio e o carro tá frio, obviamente, ele fica. Ele não sai direto, ele fica dando aquelas freadinhas. É mais ou menos isso. Você vai pegar os primeiros 5 minutos e vai começar devagar. Não precisa você começar a falar assim, uhul, vamos começar. Não. Começa devagar. É só para o seu cérebro sair da inércia. Você fazendo isso, automaticamente ele vai saber que você saiu daquela inércia e vai funcionar da maneira que você imaginou. Essa é a regra dos 5 minutos que eu tenho para que eu uso. Nossa, mudou muito. Mudou. A minha vida virou, não digo que virou do avesso, mas tá quase. De quando eu era antes, há anos atrás, e como eu sou hoje. Eu sou outra pessoa. E o que eu fico feliz é que muitas pessoas que me conhecem antes ou que me viu tendo essa evolução de antes para agora, fala: Nossa, Aline, você mudou muito de como você era antes e como você é agora. Coisas desse tipo. Eu fico feliz. Porque sim, eu decidi mudar, eu decidi que aquela versão antiga não existe mais, não vai existir mais, e essa é a minha nova versão, e daqui para frente é só evolução. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha para mim, encaminha esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal que vai me ajudar muito.